Oi pessoal, tudo bom para vocês? Um excelente dia a todo mundo que acompanha. Não sei se vocês perceberam, mas ontem eu não postei vídeo, mas hoje eu já vou voltar a postar, tá bom? Algumas coisas que acontecem, mas devemos estar firmes. Vamos lá. Hoje eu tinha dito que iria dar o meu testemunho em relação à salvação. E isso é muito importante. Deus tocou no meu coração para mim falar isso, dar o testemunho meu acerca da salvação, que uma das coisas que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, que você nunca vai esquecer, é sem sombra de dúvidas a salvação. A salvação ela é muito importante, mas quando a pessoa ainda não entende isso, quando a pessoa ela não sabe que a salvação, se ela tiver a salvação, ela vai para o céu, ela fica vagando, perdida. Eu costumo usar uma frase que todos nós já fomos perdidos algum dia, mas isso não quer dizer que tem pessoas que ainda não estão perdidas. Sim, existem pessoas que estão perdidas, mas assim como eu fui encontrado, vocês também podem ser encontrados. E eu lembro que eu estava passando por algumas dificuldades e até na família mesmo. Enfim, é aquele ditado: quem não vai pelo amor, vai pela dor. E começou uma série de problemas na minha vida. Eu tive vários problemas, inclusive a situação que estava, não estava num momento tão favorável para mim, porque eu sempre dei valor, é claro, no meu pai, mas veio a uma situação que ele estava doente. Eu não vou entrar em detalhes, mas meu pai estava doente. Então, eu fiquei muito desesperado, porque eu lembro que as coisas começaram a dar errado e eu de repente pensava assim, nossa, as coisas estão dando tudo errado. E antes, bem antes disso, eu entrei em dissoluções de pecados, bem antes disso, dissoluções pecaminosas do passado, a bebedeira, infelizmente essa é a realidade. Mas até que um dia, teve um amigo meu, não vou mencionar o nome dele, mas que ele é uma pessoa que eu tenho muita afinidade, vamos dizer assim, que eu converso até bastante com ele. E um dia cheguei de serviço, era num domingo, e eu mandei mensagem para ele. Eu disse assim: olha, eu estou passando por dificuldades, não estou tendo mais um prazer de viver. Eu não sei porquê, mas no que eu estava digitando, eu lembro que eu mandei mensagem assim para ele assim: eu me sinto que estou afastado de Cristo. Eu lembro disso que eu mandei para ele. Então, ele veio aqui em casa, conversou comigo e falou a respeito de Deus para mim. Coisa que muitas pessoas antes já tinham falado comigo, mas eu não havia escutado. Mas ele falou de uma forma tão clara que eu fiquei pensando assim, eu falei assim, nossa, ele falou interessante que ele falou. Então ele disse comigo, ó, vai haver reuniões hoje, nos domingos e nas quarta-feira. Se você quiser ir, o convite está de portas abertas. Se você quiser comparecer, não tem problema não. Eu viro aqui até eu mesmo te busco você. E eu fui, foi num domingo. Eu não lembro a data, só sei que eu fui num domingo. O que acontece? Chegou no domingo, a gente sempre estranha, né? Porque é o primeiro dia e até então não tinha um conhecimento da palavra de Deus. Eu não praticava a palavra de Deus, até porque eu era uma pessoa do mundo. Então, assim, eu fui. Aí ele foi me explicando e tal. Aí os primeiros dias confesso que foram difíceis para mim. Eu vendo o pessoal levando Bíblia,
Assim, eu falei assim, nossa, interessante isso daqui, mas só que eu fiquei bem perdido. E ele me explicou algumas coisas no decorrer, enquanto estava ali na hora que estava acontecendo a reunião. Ele falou baixinho no meu ouvido ali, explicando algumas coisinhas. E foi conversando comigo. Aí eu disse assim, eu pensei assim, nossa, eu tô muito perdido. Porque no primeiro dia, nos primeiros dias eu lembro que eu nem. Não que isso venha ao caso, mas eu nem sabia abrir a Bíblia. Não que venha ao caso que eu falo assim, porque depois a gente costuma. Eu não sabia nem abrir a Bíblia, não sabia nem o que era Gênesis, nada. Cheguei lá perdido, eu falei assim, ai gente, o que é isso? E eu vou acelerar essa parte para o vídeo não ficar grande, tá bom? Mas foi nessa parte que eu lembro que eles falavam tanto em relação à salvação. Salvação, salvação, salvação. E quando a pessoa que ela quer buscar, eu falo porque eu vivi isso. Quando a pessoa quer buscar fazer a vontade de Deus, só arrumar a câmera aqui, o que acontece? Essa pessoa, ela vai sim sentir que a mensagem está sendo falada com ela. Todas as reuniões que eu ia, parece que a mensagem era dirigida para mim. Não sei, eu já vi muitas pessoas falar que acontece isso com elas, e é verdade. A mensagem parece que está sendo dirigida diretamente para você. Talvez de repente você chegue até a pensar, nossa, será que aquela pessoa sabia alguma coisa da minha vida? É muito interessante a palavra de Deus, aquela pessoa que está querendo escutar mesmo. E eu comecei, e eu entendi isso. Até então, eu entendi, eu comecei a entender e entendi por fim, por completo, o que era a salvação. Que a pessoa necessita da salvação para ela estar com Cristo quando ela partir dessa vida. Então, as pessoas começaram a me falar salvação, que você precisa de salvação. E eu lembro que eu faltei alguns dias. Eu falei assim, eu pensei assim, eu vou pra roça, acho que eu não vou voltar mais não. Eu faltei. E eu fiquei assim, eu falei, eu vou pra roça, acho que eu não vou voltar aqui mais não. Mas aí o que aconteceu? Quando eu fui na roça, eu fiquei uma semana fora. Aí eu não fui. Eu não lembro quantos dias que eu não cheguei aí, mas eu fui pra roça e quando eu tava lá na roça eu pensei em largar. Eu falei assim, eu não vou voltar. Mas o que aconteceu? Eu peguei, eu falei assim, eu vou voltar sim. Aí voltei, tava lá e tal. Aí voltei de novo, fui lá reunindo com o pessoal. Eu comecei a enturmar com os irmãos, com o pessoal lá. O pessoal, graças a Deus, até hoje não tem nada a reclamar, me tratando sempre muito bem. E foi nesse exato momento que eu fui na casa de um... Hoje sim eu posso dizer, de um irmão e de uma irmã. Eu não vou citar nome porque não vem ao caso e até porque eu não pedi autorização às pessoas para não falar os nomes delas aqui. Mas eu fui à casa desse irmão e chegou lá, a gente depois, nossa, passamos tempos em tempos, a gente foi lá, cantou hino, a gente falou sobre a palavra de Deus, a gente falou tantas coisas ali, foi conversando e eu voltei para casa. Aí acabou e tal. Aí eu lembro que uma irmã falou comigo assim, talvez ela tá até vendo esse vídeo, não sei, ela vai saber. Ela falou assim comigo assim, e se Jesus voltasse? Então, assim, isso mexeu comigo, porque eu sabia já o que eu precisava fazer, só que eu não tinha tomado a decisão ainda. Eu pensei assim comigo, na minha mente, se Jesus voltar hoje, eu já sei para onde é que eu vou. Infelizmente é a realidade, eu já sei que eu tô condenado. Então, deixa eu ajustar a câmera de novo aqui, tá tremendo. Aí. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, é difícil. E eu lembro que tava de noite. Até hoje, eu uso falar isso. Eu falo assim, nossa, aquela mensagem acabou comigo. Mas não no sentido ruim, mas no sentido bom. Ela acabou comigo no sentido de que me acordou,
desperta, você precisa fazer alguma coisa. Então, eu fui deitar para dormir, olhei, comecei a olhar para cima, eu fiquei preocupado quando eu pensei assim, eu já sei da verdade, já sei o que eu preciso fazer, só que não tomei meu passo ainda. E eu tava ali, eu me vi numa situação bem desesperadora, viu? Eu olhei pro telhado assim, eu nem dormi de noite. Eu lembro que eu fiquei mexendo na cama pra um lado pro outro, andando pra um lado pro outro, indo pro telhado. Aí eu falei assim, eu vou ter que tomar minha decisão. Foi aí então que eu peguei e decidi tomar minha decisão. E, irmãos, eu garanto pra vocês, não tem como uma pessoa que é salva não saber se ela é salva. Porque é um. Como é que eu explico? É tão instantâneo o que a gente sente. Parece que você tirou um peso que você estava carregando pro resto da sua vida, das suas custas. E eu falei assim, eu preciso tirar esse peso de mim. Então, eu lembro, a gente não lembra a oração toda que a gente fez, mas a gente lembra sim que o que aconteceu? Que eu pedi ali, Senhor, para escrever o meu nome no livro da vida, para que ele tivesse a misericórdia de mim. E naquele mesmo momento, eu senti uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que eu garanto para vocês que em nenhum lugar, pode ser qualquer coisa do mundo, não vai preencher essa alegria. E assim, no outro dia, eu acordei, eu peguei o telefone e eu falei assim, nossa, eu tenho que contar isso pros irmãos. E eu já peguei o telefone ali cedo, já mandei mensagem pro meu outro irmão, eu falei com ele assim, você não vai acreditar. Aí ele, o quê? Eu falei assim, eu tenho notícias boas, eu trago as boas notícias. Eu me converti ontem. Aí, nossa, mas ficou numa alegria enorme. Eu lembro que o pessoal ficou numa alegria enorme. Assim, eu até hoje, eu confesso pra vocês, o que eu tinha de errado, não tô falando que eu não tô sujeito a pecar, a errar. Não é isso. Mas hoje eu sinto que eu tenho Deus, o que faltava na minha vida foi preenchido. O que eu buscava antes? Eu lembro de uma frase que eu disse assim, tá até num canal aqui no YouTube, que Satanás coloca simples prazeres em garrafas que duram pouco tempo. Foi mais ou menos desse jeito. E é verdade. Sabe por que a gente busca isso? Porque a gente não tem Cristo. A gente, quando eu falo, é quando a gente está nas trevas. A gente não tem o Senhor Jesus nas nossas vidas. Então a gente vai ficar buscando coisas que preenchem. Festas, bebedeiras, coisas ruins. Então a gente sempre vai buscar isso. Olha, eu vou falar para vocês, sinceramente, quando eu entendi isso, me veio de repente, no meio de uma alegria, veio uma triste coisa. Porque o que acontece? Eu sei que a verdade é essa. Então é até preocupante, porque eu tenho meus pais, tenho minha família toda, que eles não sabem da verdade. Então, eu perguntei, o irmão, eu lembro que eu perguntei ele assim, no mesmo dia eu perguntei, e meu pai, como é que fica? Eu já comecei na hora a me preocupar com eles. E ele me falou assim, isso daí vai ter que partir deles, vai ser com o tempo. Sabe? Eu confesso para vocês que até hoje isso me preocupa. A parte pior na vida de uma pessoa é ela saber que... Pensa, você vai pegar ali, tá seu pai, tá sua mãe, seus outros familiares, irmãos, amigos, todos ao seu redor ali, e você tá vendo que eles estão caminhando para um abismo. Cara, gente, isso é muito triste. Eu falo porque até hoje eu fico pensando assim, por mim mesmo eu não posso fazer nada. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, quem vai convencer é o Espírito Santo. Mas eu me preocupo com isso. É com o tempo. Sim, é claro. Mas a gente tem que entender que esse tempo ele vai acabar.
eu tem hora que eu fico pensando em relação a isso, eu falo assim, nossa, mas eu era uma pessoa tão covarde, no sentido, tipo assim, eu tava no mundo mesmo, e Deus veio e transbordou a graça e a misericórdia dele sobre mim. E hoje, o que eu quero passar para as pessoas é isso. O que eu quero desejar para as pessoas que está no mundo, que está lá fora, no pecado, tá nas bebedeiras, tá, enfim, tá em cima do mundo, no pecado. Eu quero que essas almas tenham a firme convicção de que quando elas partirem desse mundo, elas vão ter um lugar de descanso. A verdade, quando a gente descobre a verdade, existem duas coisas, isso eu aprendi. A primeira, você vai sentir uma alegria muito grande por ser salvo, mas você vai sentir uma tristeza muito grande por saber que os seus parentes, seus pais ou familiares, irmãos ou irmãs, não são salvos. Você vai, quando você entender isso, você vai saber que eles estão com o pé em outro lugar. Isso é muito triste. Tem uma frase que as pessoas sempre, quando uma pessoa parte dessa vida, elas falam assim: descansem em paz. Você já para para imaginar que tristeza é você pensar ali? Eu tô falando com uma pessoa que morreu, ela vai descansar em paz. Mas será? Será mesmo que essa pessoa foi descansar em paz? Não, não são todos que vão para a vida eterna. Porque a decisão é aqui. Eu, depois de muito tempo, eu havia escutado várias vezes a palavra de Deus, mas pela misericórdia dele, hoje eu estou aqui para falar isso. Hoje eu estou aqui para testemunhar que essa luz é verdadeira. E que Jesus Cristo é o único que pode salvar. Olha, eu tenho planos para a vida, se assim Deus permitir. Mas uma coisa eu digo para vocês, talvez vai parecer ser loucura. O desejo de um salvo nem é estar aqui, mas estar lá em cima. Porque eu fico pensando, eu falo que meus pés estão na terra, mas minha cabeça está lá no alto. Porque eu fico pensando tantas coisas que Deus preparou para aquelas pessoas que o amam. Mas são pessoas que amam Ele de verdade. São pessoas verdadeiramente salvas. Eu quero que vocês sintam o que eu sinto. Irmãos, eu passei por uma dificuldade muito grande na vida. Que eu digo que... eu vou falar, eu não ligo. Eu já passei por dificuldades que eu mesmo criei, por mim mesmo eu passei. Não estou me lamentando sobre isso, não, porque Deus, graças a Deus, hoje eu tenho Deus comigo. Eu sei que se eu depositar confiança nele, ele vai resolver para mim, se for da vontade dele. Então, assim, é sério, pensa hoje. Assim como eu pensei num dia que uma pessoa me disse, e se Jesus voltasse hoje? Pensa hoje, sério. Será que se você partir dessa vida hoje, para onde, o que está reservado para você? Seja, é muito triste uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, uma pessoa que conhece a verdade, a pessoa acordar com os olhos no tormento. Isso é triste. Porque ela sabia da verdade e ela partiu sem tomar a decisão. Por isso a gente tem que tomar a decisão aqui, enquanto há tempo. Enquanto é o tempo oportuno. O Senhor Jesus, ele passou na sua casa. Provavelmente você teve uma oportunidade. Alguém já falou de Deus para você. Mas será que você aceitou? Será que você escutou?
Será que você estava disposto a realmente entregar sua vida a Ele? Pense nisso. Hoje eu vivo, mas não é para mim. Porque eu vivo para aquele que está lá em cima. E eu tenho certeza absoluta, eu posso garantir com certeza, que se hoje, agora, daqui 5, 10, 5 segundos, eu partir daqui, eu cair aqui durinho, eu vou morrer. O corpo. Mas eu tenho certeza que a minha alma, essa vai estar com Cristo. Porque ela vai viver com Cristo. Porque eu tenho certeza da decisão que eu tomei. Eu tenho certeza da salvação. Por isso que é importante. A pessoa fala assim, como que a pessoa tem a certeza da salvação? Eu ficava pensando assim, será que depois de salvo, antes, bem antes de eu me converter, eu pensava assim, será que depois de salvo, como que eu vou saber que eu sou salvo? É simples. A pessoa que é salva, você vai conhecer ela pelos frutos. E não só pelos frutos. Ela vai falar as coisas que diz a respeito das coisas espirituais. A pessoa entende outro lado. Ela não vai ficar presa nesse mundo. Ela vai se libertar dele. Quando eu falo libertar do mundo, é libertar do pecado. No sentido do pecado do mundo. É libertar das coisas erradas que está aqui no mundo. E você vai viver para Cristo. Você vai querer fazer a vontade de Deus. Ainda que somos falhos. É terrível esse pecado que está no mundo. É muito triste a gente saber. O salário do pecado é a morte. Mas Deus enviou seu Filho único para morrer na cruz. Por mim, por ti, por todos nós. Mas não basta você só saber que Jesus morreu na cruz. Basta você confessar, crer. Você deve confessar. Você necessita da glória de Deus. Eu precisei, você precisa. Todos nós um dia vamos partir. Agora pergunta você, para a vida ou para a morte? Muitos têm partido para a vida eterna, mas são muitas almas que estão, lamentavelmente, indo para a perdição eterna. É necessário cada um pensar nisso. Eu quero que isso que eu sinto aqui no meu coração de verdade possa estar tocando o coração de vocês, para que um dia vocês venham aqui ou testemunhem essa luz para outras pessoas. Para um dia que vocês digam assim, olha, eu era assim, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu confessei meus pecados a Ele e hoje eu sou verdadeiramente salvo. Eu tenho certeza que quando eu partir daqui, eu vou partir não para a morte, mas para a vida eterna. Imagina, tudo que o Senhor deixou escrito na sua palavra, vai cumprir. Não tenha as promessas de Deus como tardia. E eu tenho certeza que se hoje você clamar ao Senhor pelo perdão, pela graça, pela misericórdia, que você é um pecador, e você aceitar a Ele, Senhor Jesus em sua vida, eu tenho certeza que na humildade sua, por mais que você faça uma oração que seja simples, humilde, é claro, pedindo a Deus, através do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que hoje você vai ter essa vida eterna. Você quer a vida eterna ou você não quer a vida eterna? Hoje, tu tens a escolha. Tem um hino no Inário que fala assim, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É hoje essa que eu deixo essa pergunta para vocês. Qual você vai aceitar? Eu tenho certeza que Deus, Ele preparou coisas que a gente não consegue imaginar. Mas para aqueles que são salvos, é uma coisa que valor nenhum compra. Por isso que eu quero que vocês também sintam o que eu estou sentindo hoje, vivendo para Cristo. E se necessário ainda, eu digo com a maior clareza do mundo, e sou fiel nessa palavra, que se for necessário morrer por Deus, isso daí eu ainda não temerei. Porque eu tenho certeza que se eu morrer por Deus, eu vou viver eternamente. Não estou dizendo que a gente deve morrer no sentido que a gente vai ganhar salvação. Não é isso, salvação não é ganho. Salvação é pela fé na pessoa do Senhor Jesus.
Clama a Ele hoje, entrega a sua vida hoje. Quantas vezes o Senhor passou na sua porta hoje, bateu na sua porta. Quantas vezes as pessoas falaram de Jesus Cristo para você, falaram de Deus para você, falaram que você precisa de ser salvo e você não deu atenção, fechou as portas na cara do Senhor. Abra hoje seu coração para Ele e entrega a sua vida ao Senhor. Porque eu tenho certeza que quando você partir, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Hoje eu digo que essa luz que brilhou na minha vida é a mesma luz que vai brilhar na sua vida. Portanto, se você quiser. Olha aqui, eu vou só pegar minha Bíblia aqui. Vamos ler aqui, porque esse versículo é um dos versículos que a gente deve ler para toda pessoa. Eu acho que muitas pessoas ouviram esse versículo, mas eu vou ler ele aqui. Vou ler direitinho para a gente não ler errado. Olha aqui, Romanos 10:9 diz assim, ó. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui fala que é se você fizer isso. Você precisa de confessar ao Senhor e você precisa de, no seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a palavra de Deus diz que serás salvo. Se você fizer isso hoje, você tomar sua decisão hoje, eu tenho certeza que as portas dos céus abrirão. E pode ter certeza que se de coração você vai ter certeza da sua salvação. É necessário ter certeza da salvação para quando partirmos desse mundo, termos a vida eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu fico muito grato ao Senhor por ter enviado seu único filho para morrer na cruz por cada um de nós, porque sem ele eu não sou nada. Cristo sem mim vive, mas eu sem Cristo não vivo, porque eu sou um servo que todos os dias necessito da graça de Deus. Todos os dias eu necessito das misericórdias de Deus. Todos os dias eu preciso do Senhor, porque eu não vivo mais por mim, mas vivo por aquele que está no céu. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esse é o meu desejo. E compartilhe essa mensagem. Até o próximo vídeo. Muito grato. E que vocês um dia possam estar voltando aqui e dizendo: a mesma luz que brilhou na minha vida é a luz que vai brilhar na sua vida. Se você quiser, que é o Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe.